Alô, super! Sejam todos bem-vindos porque hoje temos Indefinite Pronouns. Sério, Indefinite Pronouns, só que exercise. Exercise é muito importante. É um vídeo mais centrado em exercícios. No outro vídeo que vocês já assistiram sobre pronomes indefinidos, nós vimos um geral da coisa. A parte teórica muito bem trabalhada, depois alguns exercícios e alguns testes, para que você tenha uma noção geral para passar no vestibular, acertar todas as questões. E este é mais específico em exercícios. Este é mais um drill, um treinamento bem eficiente para você que não pegou bem aquelas nuances, aquelas características dos pronomes indefinidos. Então colocamos aí no final, após a teoria, um bom acervo de exercícios, que serão feitos da mesma forma que aquele outro vídeo que vocês já viram, If Closes. Se vocês não assistiram, vou deixar aqui no final do canal para que você possa dar uma clicadinha e assistir. Aquele também é exercícios. Não tem testes naquele e não tem testes neste. Talvez eu lance um outro vídeo apenas com testes. Uma teoria bem rápida e testes a seguir. Mas este é apenas de exercícios. Vamos dar uma passada pela teoria bem rápida, lembrando os pontos principais, lembrando aqueles detalhes que você tem que saber na hora certa e depois já começando os exercícios. Vários lotes que serão feitos daquela forma como fizemos o outro. Você acessa aqui embaixo o PDF, é verdade. Aqui na descrição do canal nós temos um link para o PDF, você imprime e daí você pausa o primeiro lote. Faz direitinho os primeiros 10, liga novamente, nós corrigimos os 10 primeiros, você pausa de novo, você faz os 10 seguintes, corrigimos, daí você faz os 10 terceiros e assim por diante. Vamos ver todas as abordagens possíveis na questão de pronomes indefinidos, desde aquela questão mais simples do some, any, no, até os compostos, somewhere, anywhere e assim por diante. Ver também aquela questão de interrogativos e negativos, porque você aprendeu já em pronomes indefinidos aqui no canal com outro vídeo e também no seu colégio, no seu cursinho, que para frases afirmativas temos some e para frases interrogativas e negativas temos o any. Então, esta questão de exercitar essas duas situações, mais a utilização daquele no, significando nenhum, nenhuma, afirmações que negam em frases afirmativas, vamos ver tudo isto com calma nos exercícios. Mas vamos iniciar o nosso esqueminha agora do nosso querido pronomes indefinidos. Vamos trabalhar a teoria responsavelmente, com forma bastante clara, com forma bastante bacana para você entender totalmente, mas um pouco mais rápido que o outro vídeo. Porque o ênfase nesse é o quê? É aquela questão de treinamento, de drill, exercise, ou seja, exercícios. Então vamos lá ao nosso primeiro detalhe. Verdade, super, verdade. O nosso primeiro detalhe não muda muito do outro, inclusive usei o mesmo modelo de PowerPoint. O que está novo aí são os exercícios. Mas naquela ocasião eu falei sobre some, que significa algum, alguma, alguns, algumas, servindo para singular e também para plural. Deixei bem claro que some é usado para formas, para sentenças afirmativas. E para sentenças interrogativas em duas ocasiões, em pedidos e oferecimentos. Deixei muito claro isso. Deixei claro também que, informalmente, coloquialmente, se você faz uma pergunta usando um pronome indefinido, e você sabe a resposta, ou tem certeza que é a resposta, ou você espera uma resposta afirmativa, você pode perguntar com some, mas deixei claro que isto não ocorre em vestibular. Em vestibular, se você vai usar some numa pergunta, tem que ser pedido ou oferecimento. O resto não é aceito. O resto você vai usar o any, que veremos mais tarde. E para formas interrogativas com some, vamos ter aquele grupo de oferecimentos e aquele grupinho de pedidos.
Então vamos adiante. Temos aí 4 exemplos de frases afirmativas. A primeira com some friends, a segunda com some tools, a terceira com some water e a quarta com some help. 4 frases afirmativas, as 4 com some, porque eu acabei de contar para vocês que frase afirmativa é com some que a gente faz. Jeff has some friends in Boston. Jeff tem alguns amigos em Boston. We bought some tools. Nós compramos algumas ferramentas. Dude, I really need some water. Realmente preciso de alguma água. I'd like some help here. Gostaria de uma ajuda aqui. Então, 4 exemplos, 4 frases afirmativas com some. Super amigo, super amiga. Ah, correto. Nós temos aí 1, 2, 3, 4 exemplos com oferecimento e 2 exemplos como pedido. Mais que o suficiente, super, mais que o suficiente. Então temos lá, would you like, você gostaria. Do you want, você quer. Do you accept, você aceita. May I offer you, posso te oferecer? Você gostaria? Está oferecendo. Você quer? Está oferecendo. Você aceita? Está oferecendo. Posso te oferecer? Está oferecendo. Apareceu oferecimento, forma interrogativa de oferecimento, você vai fazer sempre com some. Would you like some coffee? Gostaria de um café? Ofereceu. Do you want some tea? Você quer um chá? Ofereceu. Do you accept some help? Você aceita uma ajuda? Ofereceu. May I offer you some cash? Posso te dar algum dinheiro? Oh, que beleza! Ofereceu. E pedidos? Can you give me some information? Pode me dar alguma informação? Beleza! Você pediu uma informação, pode usar some. Would you give me some money? Você me daria um dinheiro? Novamente, você pediu com some. Então, oferecimentos e pedidos, você está autorizado, super, totalmente autorizado a usar some em frases interrogativas, apenas neste esquema. Nos demais, use sempre any. No vestibular, nos concursos, em provas do Jomar e assim por diante. Agora, no dia a dia, lá no interior ou na capital, conforme com quem você esteja, você pode usar o some aí em outras situações, mas daí eu não me responsabilizo. Aí a coisa é bem pessoal, aí a coisa é bem informal, aí a coisa é bem coloquial. Nada a ver com vestibulares e concursos e com Harvard ou Yale. Que mais, super? Any. Any significa algum, alguma, alguns, algumas ou qualquer. Usado para frases interrogativas e negativas. Só vou usar em frases afirmativas quando eu precisar da palavra qualquer. Precisei da palavra qualquer, automaticamente vou usar any em frase afirmativa. Lembra que eu te falei? Bom, claro que eu não vim de mãos vazias. Eu trouxe 2 exemplos de frases interrogativas e 2 exemplos de frases negativas, para deixar a coisa bem clara, bem supimpa para você. Olhe lá os 2 de interrogativa. Does he have any friends? Ele tem alguns amigos? Did you buy any food? Você comprou algum alimento? He doesn't have any friends. Ele não tem nenhum amigo. Bill didn't buy any books about politics. Ele não comprou nenhum livro sobre política. Então a coisa é bem simples. Super amigo, super amiga. Olha o interrogativo aqui, olha o any. Olha o interrogativo aqui, olha o any. Olha o negativo, aqui tem um not, está vendo? Does not abreviado. Negativo, any. Aqui tem um not, está vendo? Negativo, any, bonitinho, sem problemas. Que mais, super? Sentido negativo. Deixei claro naquele outro vídeo também que any pode ser usado com palavras com sentido negativo. Daí você perguntou, que palavras são essas com sentido negativo que eu tenho que usar o any? Super amigo, super amiga é o seguinte, never, nunca, tem sentido negativo. Without, sem, tem sentido negativo. Rarely, raramente, tem sentido negativo. Hardly, quase não, quase nunca, tem sentido negativo. E falou em negativo, automaticamente falou com any. Falou de any, se referiu a any, porque negativo tem tudo a ver com any, interrogativo também, a não ser em pedidos e oferecimentos.
Então, apareceu never na frente, coloque any. Apareceu without, sem na frente, coloque any. Apareceu rarely, raramente na frente, coloque any. Apareceu hardly, quase não, quase nunca na frente, coloque any, super amigo, super amiga. Vamos a 4 exemplos, não, 3. 3 é o suficiente. Criminals, criminosos. Criminals rarely, raramente, leave, deixam. Any traces when they get away, quando eles escapam. Então vejam bem que tem rarely e tem any. I never, nunca, have any coffee after meals. Nunca tomo nenhum café após as refeições. Tem o never ali, automaticamente vou colocar o any. She hardly goes, ela quase nunca vai, to any place, a qualquer lugar, without her pistol, sem a pistola dela. Ela é precavida, ela aproveita a segunda emenda, ela faz a festa. Então, apareceu no primeiro exemplo, rarely, coloquei any. No segundo apareceu never, coloquei any. No terceiro coloquei hardly e coloquei any ao lado bonitinho, porque hardly é uma expressão com sentido negativo. Falou em negativo, falou em any, super amigo, super amiga. Mas sentenças afirmativas com any vão significar qualquer. Você precisou da palavra qualquer, automaticamente você vai usar any em frases afirmativas. Tipo assim, any US airport, qualquer aeroporto dos Estados Unidos. Any man, qualquer homem. Any child, qualquer criança. Sempre, 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 em qualquer ocasião, em qualquer situação que você precise usar qualquer, você vai usar o qualquer, usando qualquer que é any em frase afirmativa. Qualquer. Gostou de tanto qualquer? Pois é. Então, precisou do qualquer, já coloque o any numa frase afirmativa e você mata a sua intenção, a sua necessidade de qualquer. Vamos ler as frases. 3, suficiente. Cars can be rented. Carros podem ser alugados. At almost, em quase, any US airport. Qualquer aeroporto dos Estados Unidos. There are things, existem coisas, that any man can do, que qualquer homem pode fazer. Any child can learn English. Qualquer criança pode aprender inglês. Bonitinho. Frase afirmativa, any, qualquer. Que mais super? Afirmações que negam, como no. No aí não é não. No aí é um indefinido significando nenhum, nenhuma. Ele vai preceder objetos ou substantivos. Tipo assim, no clues, nenhuma pista. No reason, nenhuma razão. No relatives, nenhum parente. Cara, são afirmações que negam. Como assim afirmações que negam? We have, nós temos, afirmamos. No clues, nenhuma pista. George gave, George deu, afirmo. No reason, nenhuma razão. Jack has, Jack tem. No relatives, nenhum parente. Então, nós temos, afirmo, nenhuma pista, nego. George deu, afirmo, nenhuma razão, nego. Jack has, tem, afirmo, nenhum parente, nego. Então aí nós temos afirmações que negam. O no precedente substantivo, clues. O no precedente substantivo, reason. O no precedente substantivo, relatives. Sorry, detective. We have no clues about the crime. Não temos pistas sobre o crime. George gave no reason. Deu nenhuma razão for his decision. Para sua decisão. Jack has. Jack tem no relatives in that city. Nenhum parente naquela cidade. Que mais, super? Negativas duplas. Não pode, super. Não pode negar 2 vezes. Ponto pacífico, atlântico, índico também. O detalhe é o seguinte. Você escolhe. Ou você diz, we had no options. Nós tínhamos nenhuma opção. Ou você diz, we didn't have any options. Nós não tínhamos nenhuma opção. Ou você usa no numa frase afirmando. Ou você usa didn't, que tem o not, mais o any numa frase negando. Ou escolha de cima ou escolha de baixo. Por favor, não escolha didn't e no. Negar 2 vezes numa mesma ideia, totalmente errado. Eu sei que você assistiu aquele episódio. Eu sei que você assistiu aquele filme. Eu sei que você viu aquele depoimento e o cara negou 2 vezes. Cara, é coloquial, é o normal.
É o informal, mas não é o corretal. Gostou desse corretal? Pois é. Mas o detalhe é o seguinte, cara. Ou você pega o de cima, we had no options, ou você pega o de baixo, we didn't have any options. Não pegue esse terceiro, colocar duas negativas numa ideia só. O pessoal não muito informado, o pessoal não muito escolarizado, o pessoal lá da periferia, o pessoal das gangues, o pessoal da agricultura, aquela agricultura de mão de obra que colhem e plantam à luz da lua, Harvest Moon. Qualquer dia te conto a história da Harvest Moon, da lua ensolarada. Parece um sol, brilha demais à noite e o pessoal aproveita para trabalhar à noite, de madrugada, tá? É a lua da colheita. Então você não vai nessa super, ou na de cima ou na de baixo. Bem de baixo, na terceira, nem pensar. Compostos, já comentei com você. Somebody, someone, alguém. Anybody, anyone, alguém, qualquer pessoa. Nobody, no one, ninguém. Everybody, everyone, todos. Ou você usa body, ou você usa one. A teoria está sendo explanada, colocada, exposta com uma velocidade maior que o outro vídeo. Porque hoje o nosso objetivo são os exercícios. Mas para que você entenda e faça corretamente, é necessário lembrar toda essa teoria, para que tudo saia com conforto quando você estiver fazendo no nosso PDF, que está nesse link aqui na descrição do canal. Que mais? Somewhere, algum lugar. Anywhere, algum lugar, qualquer lugar. Nowhere, nenhum lugar. Everywhere, todo lugar. Where é onde. Onde é lugar, então algum lugar, somewhere, anywhere, nowhere, everywhere. Que mais? Something, anything, nothing e everything com som de T. Quer som de F? Quer som de S? Pode também, super. Começou. Começou agora, super. Começou agora. O seu PDF já está impresso? A folha já está aí na sua frente? Então vamos começar. Parte 1. Completa as sentenças usando some e any. Faça os 10 primeiros. Temos 5 nesse slide e 5 no outro. Pause agora e faça os 10 primeiros. Já fez? Que beleza! Acertou todos? Vamos dar uma conferida. Students have some strange habits in Carmel. Estudantes têm alguns hábitos estranhos lá em Carmel, Califórnia. Que cidade é essa? Da onde que eu tirei esse nome? Conhece aquele ator chamado Clint Eastwood? Ele mora por lá. Já se candidatou a prefeito e ganhou as eleições e foi prefeito lá por um mandato em Carmel. Não sei se foi bem ou se não foi bem, mas ele realmente parece que desempenhou um bom papel, mas não continuou na política. Eu acho que não foi muito legal, não. Já o Arnold foi governador da Califórnia e por mais preconceito que você tenha, por mais restrições que você tenha, ele foi bem. Recuperou economicamente a Califórnia. Afinal de contas, ele além de levantar coisinhas e coisetas, ele também é formado em administração, com outros cursos e assim por diante, e escalou best of the best, e conseguiu deixar a Califórnia bem legal. E a Califórnia é um estado assim que, se você não roubar um dia, os cofres abarrotam com uma forma assim fantástica. É um estado muito rico. Então, Carmel é a cidade do Clint e o estado do meu amigo Arnold é a Califórnia. Que mais? Jeff chose some people who didn't have talent. Jeff escolheu algumas pessoas que não tinham talento. Então, 2 frases afirmativas, 2 frases com some. Sempre que aparecer frase afirmativa, você já sabe, some. Cynthia can't make any decision about the project. Ela não pode tomar nenhuma decisão sobre o projeto. Por que coloquei any?
Claro, olha ali o can't, olha o negativo. Apareceu o cannot, tem o not abreviado. Cannot make any decision. Automaticamente vai any. Você não pode negar duas vezes. Não poderia colocar ali can't make no decision, que daí a coisa fica terrível. We haven't sent them. Nós não temos ou não enviamos a eles any books, nenhum livro. Por que any? Novamente, olha lá o haven't, have not. Apareceu frase negativa, automaticamente você coloca um incrível any. Está corrigindo aí? Está dando certo? Está acertando todas? Can you give us? Pode nos dar some tips, hot tips? Pode dar algumas dicas, dicas quentes? Cara, o detalhe é o seguinte. Coloquei some porque o cara está pedindo. Eu já falei, pedidos e oferecimentos, você vai colocar some. Tips, hot tips, bonitinha. Tips pode ser gorjeta também. Parte 2 que você já fez aí, parte 2 não, de FLJ. I don't have any data about experiments. Eu não tenho nenhuma informação sobre os experimentos, sobre as experiências. Coloquei any porque aqui tem negativo. Do not ou don't. My brother spoke to some actors. Falou, conversou com alguns atores before the play, antes da peça. Geralmente faz isso após a peça. Vai até o camarim, alguns cumprimentar os atores, pedir um autógrafo, pedir um selfie. Tanto aqui como nos Estados Unidos, os atores, a tendência é receber bem. Tem alguma chucrada aí, um pessoal aí que não é do ramo, que se mete ator, porque e fica tratando na ponta do sapato. Ator que é ator de verdade, recebe todos no camarim depois, ou fora dele. Por exemplo, aquele super ator Denzel Washington, ele participa das peças, que ele é de teatro, né? E após a peça ele vai para frente do teatro falar com os fãs. Fica lá encostado na parede, recebendo cada um, escrevendo, dando autógrafos, tirando selfie e contando casos. Pelo menos 1 hora ele fica lá e depois vai para casa. Faz parte do ritual dele. Muito cuidadoso. Vocês conhecem o profissionalismo dele. Que mais? You mustn't ask any question. Você não deve perguntar qualquer tipo de pergunta relacionado aos assuntos. São assuntos muito secretos. Por que coloquei any? Porque ali tem mustn't ou must not, abreviado. They have some interesting device. Eles têm alguns aparelhos interessantes. Você estranhou o interesting? Está na moda. Antigamente só para dar ênfase, agora todo mundo só está usando interesting, mas eu continuo lá no meu interesting que eu aprendi lá atrás. É verdade. Eu sou muito conservador, mas eu tenho que orientar vocês, tenho que contar para vocês que o que se usa mais agora é interesting. Verdade. Would you lend me some money? Você me emprestaria algum dinheiro? Nossa, está pedindo. Se está pedindo, olha lá, would you lend me? Você pode usar some em frases interrogativas. Bacana? Que bom. Acertou todas? Que ótimo. Vamos ao lote 2. Lote 2, mais 10 frases. O exercício é o mesmo. Colocar some e any. Só para consolidar, super. Só para consolidar. Faça com aquele cuidado e depois nós corrigiremos. Pause agora. Voltou? Que beleza, super. Acertou todos? Certeza absoluta? Porque o outro você acertou. Esse lote é a mesma coisa. Colocar some e any, ver aquelas marquinhas e tudo mais, só um detalhe. Em vestibulares e provas do Jomar não tem esse vermelhinho aí indicando. Aqui é só para você ter esse drill, esse treinamento, essa fixação, tá? Lá a coisa é diferente. Vamos lá, primeira frase. There are some people chronically depressed in London. Frase afirmativa, some. That illness has some unusual symptoms. Alguns sintomas incomuns. Que mais? I didn't receive any information from that doctor. Daquele médico. Coloquei any porque ali temos uma frase negativa. Did not, o not está presente, automaticamente any. The patient didn't tell the doctor about any.
of his symptoms, sobre nenhum dos sintomas dele. Porque coloquei o any, naturalmente tem o didn't ali, did not, apareceu o any, apareceu not. Os dois são parceiros inseparáveis. Have you done any exercise from that book? Fez algum exercício daquele livro? É uma frase interrogativa. Frase interrogativa, você vai usar any. Super amigo, super amiga. I have some different opinions. Eu tenho algumas opiniões diferentes. Different opinions, exatamente. My sister has just sold, acabou de vender, some of her books, alguns dos livros dela. Frase afirmativa, some, novamente. Did you buy any computer parts, alguns componentes para computadores, last week, semana passada? Ele perguntou, fez uma pergunta, tem ponto de interrogação, coloquei any. Can you bring some bottles of wine? Você está pedindo. Se está pedindo, você vai colocar some. Emily não tem nenhuma palavra para dizer any. Any por quê? Does not, numa boa. Creio que você foi bem sucedido, super. Que beleza. Então vamos a mais um lote. Reescreva as sentenças nas formas interrogativas e negativas. Super garoto, super garota. Ali tem there are some children playing in the yard. Ali temos algumas crianças brincando no pátio ou no quintal. Você vai colocar isso no interrogativo e depois vai colocar no negativo. Veja, se tem some no afirmativo, na hora que você coloca no interrogativo e negativo, você é obrigado a mudar para any. E veja que eu coloquei várias formas verbais, vários tempos verbais para você lembrar de simple past, lembrar de simple present, lembrar de modal verbs, tudo aquilo que nós já vimos aqui no canal, tá? Então agora você pause o vídeo e faça essas 10, não essas 8. Tem 4 aqui e 4 no outro. Do it. Pause. Voltou? Que beleza! Acertou todas? Note que esse é um pouquinho mais complexo. Ele quer que você coloque no interrogativo e também no negativo. No afirmativo você sabe, some. No interrogativo, any. No negativo, any. Se você passa do afirmativo para o interrogativo, tem que mudar some para any. Se passa do afirmativo para o negativo, tem que mudar de some para any. E eu coloquei aí vários tempos verbais. Coloquei simple present, coloquei o número A e o número B. Gostaram dessa? Número A e número B. Do esquema there to be, existe ou há, que nós vimos em outro vídeo aí. Coloquei simple present, coloquei simple past, coloquei modal verbs. Esses 4 links eu vou deixar no final do vídeo lá. Aqueles 4 quadradinhos, aqueles 4 links que eu estou deixando agora, vou deixar esses tempos verbais lá que aparecem nesse exercício. Caso você queira dar uma repassada, para dar uma revisada naquilo ali, que é muito importante, está sempre acontecendo, você já está com os links ali presente. E para quem está chegando agora, né? Quem começa pelo final do vídeo, lembrem que tem aqui na descrição do canal o PDF para você ir fazendo os exercícios. Se é que você é daqueles de trás para diante, gosta de saber o final antes. Então vamos lá. Reescreva as sentenças nas formas interrogativas e negativas. There are some children playing in the yard. Are there any children playing in the yard? There are not any children playing in the yard. Nós temos aí there are, afirmativo, negativo, there are not. Interrogativo, are there. Porque ali temos o esqueminha there to be. Na letra B, there is some jam left in the fridge. Existe alguma geleia sobrando lá no refrigerator, ou seja, no refrigerador. Nós colocamos o interrogativo. Is there any jam left in the fridge? Negativo. There is not any jam left in the fridge. Não existe nenhuma geleia sobrando no refrigerador ou na geladeira.
Então, interrogativo era some, coloquei any. No negativo era some, coloquei any. Afirmativo sempre some, interrogativo sempre any, negativo sempre any. E ali is there, que é o interrogativo, there is not, que é o negativo, porque lá em cima é there is, que é o there to be. The congressman, os congressistas, é plural, olha lá, man com E, must vote, deve votar some of the projects, alguns dos projetos, next Friday, na próxima sexta. Some, frase afirmativa. Como é que ficaria no interrogativo? Aí tem um modal verb, must, dever, obrigação, necessidade, dedução, qualquer coisinha, o link está lá no final. Então fica, must the congressman vote any of the projects next Friday? The congressman must not or mustn't vote any of the projects next Friday. Então, nós temos ali o must, que é o verbo modal responsável principal nesta frase. Temos o some no afirmativo, que mudamos para any no interrogativo e mudamos para any no negativo. You have some money in your bank account. Você tem algum dinheiro na sua conta bancária. Vai ficar do you have, é simple present. Lembra interrogativo de simple present usando do e does? Do you have any money in your bank account? You don't have any money in your bank account. Frase afirmativa, some money. Passou para interrogativo, any. Passou para o negativo, any. Beleza. Rachel has some good ideas for the event. Does Rachel have any good ideas for the event? Interrogativo, terceira pessoa é does. Does Rachel have? O has vai embora. Se fosse um verbo com S, o S iria embora. Você veja aí no vídeo no final, em simple present, quando aparece o does, o S desaparece. O verbo irregular have, que tem a forma especial terceira pessoa has, volta a ser have quando o does aparece. Negativo, Rachel doesn't have any good ideas for the event. Tudo isso porque ali nós temos simple present. The children want some different toys. Eles querem alguns brinquedos diferentes. Do the children want any different toys? Porque no afirmativo está some. Coloquei no interrogativo, do the children want any? Negativo, the children don't want any different toys. Ali, simple present de novo. The teacher corrected some exercise in class. Corrigiu alguns exercícios em sala. É uma frase afirmativa com some. E é passado super. Passado. Se é passado, você vai usar o did. Did the teacher correct any exercise in class? Corrigiu algum exercício em sala? The teacher didn't correct any exercise in class. Não corrigiu nenhum exercício em sala. They should help donating some dollars. Né? Passado ali, marcamos direitinho. They should, novamente, verbo modal. Eles deveriam ajudar com a doação, né? A doar alguns dólares. Should they help donating any dollars? Deveriam ajudar doando alguns dólares. They shouldn't help donating any dollars. Porque ali é should, verbo modal. Os 4 tempos que eu usei nesse exercício, deixei lá no final do vídeo. Reescreva as sentenças usando no ao invés de any. Você sabe que você não pode negar 2 vezes numa frase. Ou você usa any com o not, ou você usa uma frase afirmativa com no. Vamos pegar todos os any's que tem aí, que usam o not, vamos colocar o no bonitinho, sem problemas. Mas antes, pause e faça essas 10. Voltou? Que beleza! Acertou todos? Que ótimo! Aí você vai esquecer o not e vai colocar no. Afirmativas que negam. I have no opportunities. He has no friends. Ao invés de I don't have any opportunities, he doesn't have any friends. Por exemplo. Então, reescreva as sentenças usando no ao invés de any. I don't have any cousins in Miami. Vai ficar como? Vai ficar como
I have no cousins in Miami. My father doesn't know any countries in Europe. My father knows. Doesn't know, ficou knows com S, porque é uma terceira pessoa, simple present. No countries in Europe. There aren't any dogs in the children. No, there aren't any dogs in the garden. Não in the children. There are no dogs in the garden. She didn't see any birds in the sky. She saw, passado, no birds in the sky. John hasn't done any exercise lately. John has done, presente perfeito, no exercise lately. Que mais, super? I will not answer any phone calls. I will answer no phone calls. Joan doesn't have any friends in Chicago. Joan has no friends in Chicago. Sempre o doesn't have fica no presente, ou no passado, ou no futuro, dependendo do tempo verbal ali da frase. Then they can't tell any jokes about politicians ou politicians. They can tell no jokes about politicians, mas é tão interessante. There isn't any reason that justifies your attitude. There is no reason that justifies your attitude. I can't find any computers in this room. I can find no computers in this room. Agora, o super aguardado. Aqueles compostos. Somebody, someone, anybody, anyone, nobody, no one, something, anything, somewhere e assim por diante. Primeiro lote. Faça com cuidado. Depois corrigiremos. Pare agora. Pause agora. Voltou. Que bacana. Existe alguma coisa errada com o texto? Coisa é thing. Interrogativo. Coisa é thing. Interrogativo. Anything? Porque é interrogativo. That doctor, aquele médico, deu informação sobre a doença. Mas eu não entendi nada. Porque na primeira, ali vai alguma. Na segunda, nada. Na primeira, alguma. Na segunda, nada. Lembrando que nada é coisa. Negativo. Nada é coisa. Negativo na segunda. E na primeira, alguma não é alguma coisa. Alguma não é alguma coisa. Some e aqui anything. O daquele médico deu alguma informação sobre a doença, mas eu não entendi nada. Anything. A testemunha não pode contar nada sobre a tentativa ou atentado. Nada é coisa. Cannot, negativo. Nada é coisa. Cannot, negativo. Então vai ser anything. Por quê? Porque ali tem o negativo. Não faça nenhum barulho. Existe tentando ler o relatório. Any, noise. Por quê? Porque é negativo. Não pode ser no noise, que daí negaria duas vezes. Alguém, afirmativo. Someone, somebody is trying to read the report. Alguém deve ter recebido a mensagem. Afirmativo. Someone, somebody. Você viu meus livros de inglês? Eu não posso achá-los em nenhum lugar. Lugar é where, negativo. Lugar é where, negativo. Anywhere, por causa do cannot ou can't, abreviado. Seus pais foram a algum lugar? Lugar é where, interrogativo. Lugar é where, interrogativo. Anywhere, por causa do interrogativo. Existe nenhum estudante, nenhum em frase afirmativa. No. Nenhum em frase afirmativa. No. Devem estar em algum outro lugar. Somewhere else. Você trouxe alguns livros, aliás, você tem comprado alguns livros recentemente? Any, porque é interrogativo, não é pedido nem oferecimento.
Alguém leu aquele artigo sobre diabetes? Anybody? Anyone? Por que any? Porque é interrogativo. Parte 2. Pause e faça esse segundo e último lote. Voltou? Que beleza, super! Alguma coisa está acontecendo naquela sala. Afirmativo, usei some. Some tem alguma coisa. Existe alguém interessado naquela palestra? Anybody, anyone, mas por que any? Ponto de interrogação. Não, ninguém. Nobody, no one. Frases separadas, aí fica uma frase negativa. Esse no aí não conta, tá? Que mais? Ninguém responde ao telefone. Frase afirmativa, ninguém, nobody, no one, não tem not na frase. Então, nobody, no one. Não tem ninguém em casa. There isn't anybody. Por quê? Porque tem o not aí. Todos conhecem Pelé. Everybody, everyone. Resistiu, very popular. Alguma coisa está acontecendo naquele lugar. Something. Frase afirmativa com some. Everything is cheap here. Tudo é barato aqui. Tudo é everything. Você achou a opção em algum lugar na tela? Por que any? Olha o interrogativo. Lugar, where, né? Cindy foi a nenhum lugar. Nowhere. Frase afirmativa pode usar no. Ela não foi a lugar nenhum semana passada. Ficou em casa. O acidente parecia sério, mas felizmente, felizmente, ninguém ficou ferido. Frase afirmativa pode usar o no, nobody. What did you have for breakfast? O que você tomou para o café da manhã? Nothing, nada. I don't usually have anything. Nunca tenho nada, porque ali tem don't. Próximo. Acabou. Uma tonelada de exercícios. Então, o ênfase para esta aula são os exercícios. Colocamos aí a parte teórica com cuidado, com uma velocidade bacana, legal, para todos entenderem. E fomos fazendo lote por lote. E vocês devem ter aprendido. Agora vão poder fazer qualquer prova, vão poder fazer qualquer vestibular, qualquer concurso e falar inglês sem errar. Não vão negar duas vezes numa mesma frase. Vão falar como o pessoal de Harvard, ou de Yale, ou de Stanford, ou de Princeton, ou de Columbia, ou de qualquer outra, por exemplo, Universidade Federal do Paraná, ou outra boa universidade que você tem aí, uma USP, uma Unicamp, uma UERJ e assim por diante. Uma PUC-Rio, uma excelente universidade. Super amigo, super amiga, um grande abraço a vocês. Continuem assim, sempre ativos, sempre interessados, sempre aperfeiçoando o seu inglês. Um supimpa, um super abraço a todos. Bye bye!